Olá, meus servos. Há coisas vis no mundo que causam riso e são piadas para os que a rodeiam, coisas que ninguém respeita, fazem chacota, humilham, mas que podem acabar surpreendendo. Eis a história do Zeca Diabo. Um sujeito gordo, cabeça pequena, sempre visto com um calção desses de futebol, feito de cetim vermelho, que mal chegava aos joelhos. Andava descalço, sem camisa, com sua enorme barriga de fora, um chapéu preto com uma fita vermelha abraçando-o, e a sua principal característica, uma capa de cetim, pequena e amarrada no pescoço, vermelha por dentro e preta por fora. Essa era uma figura comum na cidade de Paratins, no Amazonas, sem importunar ninguém, ao menos não de maneira direta. Seu olhar era meio perdido, entregava que ali havia um sujeito com transtornos psiquiátricos. Ele se denominava o Diabo, se apresentando como Zé Capeta, mas também atendia quando o chamavam de Zeca Diabo. Os mais antigos da cidade diziam que, quando ele era jovem, era um rapaz normal, havia estudado e trabalhava em uma loja de materiais para construção como vendedor. Sempre quieto, de poucos amigos, ia com frequência nas igrejas evangélicas junto com a mãe. Em uma dessas idas, um pastor novo na cidade chamado Jorcil puxou José Carlos na frente da igreja, visivelmente desconfortável por ser um rapaz tímido. Acabou ficando devido ao olhar encorajador de sua mãe. O pastor Jorcil colocou a mão na cabeça do rapaz e começou a orar e a empurrar o jovem para trás e para o chão com muita força, até que ele ficou de joelhos e, gritando que ele estava possuído por um demônio, exorcizava e ordenava o pastor que a entidade saísse dali. O jovem tremeu por inteiro, virou os olhos, ficando somente o branco do olho visível, e por fim vomitou uma espuma branca. O pastor Jorcil, orgulhoso e satisfeito, apontou para o jovem caído e disse que ele havia livrado o rapaz do demônio. Bem, mas o efeito foi justamente o contrário. Ao voltar para casa, o jovem José Carlos não reconhecia nada, tanto o caminho quanto a própria casa que havia crescido. E foi quando revelou que o pastor Jorcil, na verdade, havia expulsado José Carlos daquele corpo, e que agora era o Zé Capeta que estava ali. Dona Doraci, mãe dele, tentou solucionar espiritualmente aquela situação, levando o jovem e outros pastores, passando ele por círculos de orações, mas nada funcionava. Ele tremia, espumava pela boca, gritava, urrava, se contorcia, mas no fim, quem retornava para casa com ela era o Zeca Diabo, que apesar de se denominar assim, não era tão ruim, não lhe fazia mal, até ajudava nas tarefas domésticas, coisa que ele não fazia antes, até que foi convencida de que aquilo era um transtorno e aparentemente se conformou, mas pela aposentadoria que veio junto com a declaração de esquizofrenia, que de fato a situação em si. Com o passar dos anos, diversas histórias foram surgindo sobre Zeca Diabo. Entre elas, era que ele não dormia,
jamais, que andava por toda a cidade, tanto durante o dia quanto pela noite. Sumiços de roupas no varal eram creditadas a ele, traquinagens em geral, até histórias de que ele saltava o muro do cemitério para realizar atos sexuais com os cadáveres frescos. Por vezes, ele se aproximava em silêncio de um grupo que estivesse na praça conversando ou em um bar e ficava ali, parado, em pé, só ouvindo a conversa, sem falar nada. Quem o conhecia não se assustava e o ignorava. E então, ele interrompia a conversa, dizia que alguém estava na encruzilhada chamando por ele, e então saía caminhando tranquilamente. Outras histórias dele era que aguardava no escuro, próximo a igrejas evangélicas, para saltar na frente dos fiéis que saíam do culto, dizendo que iria arrastar eles para o inferno. Entre tantas histórias cômicas, há uma que realmente causou medo na cidade. Tião Tição, apelido dado ao senhor Sebastião Livrino dos Santos, por ser um homem de pele extremamente melaninada, negro, um homem muito negro. Na cidade, ninguém o conhecia como Sebastião Livrino, mas se perguntassem sobre o Tião Tição da carvoaria, todos imediatamente sabiam tudo sobre ele. Não raras as vezes, perguntaram a ele se ele tinha tomado banho quando saiu da carvoaria. Em tom jocoso, ele mesmo esboçava um leve sorriso, retrucava de maneira engraçada, mas, no fundo, ele não gostava do apelido ou dessas brincadeiras. Em uma sexta-feira de lua cheia, Sebastião Livrino voltava para a cidade de Paratins. Trabalhava em uma carvoaria que ficava a cerca de 10 quilômetros da cidade. O trote do cavalo era vagaroso e calmo, passo a passo, como se estivesse andando o dia todo e fizesse aquilo de maneira automática. Já era cerca de 1 hora da manhã. Ele havia ficado até mais tarde nas fornalhas e acabou ensacando uma grande quantidade de carvão, pois teria de fazer alguns exames na segunda e só voltaria ao trabalho na terça, motivo pelo qual adiantou o serviço. A noite estava clara. O trote vagaroso o deixava mais sonolento do que já estava. Cansado e com sono, perdido em seus pensamentos, foi surpreendido quando avistou de longe um homem dançando, pulando e gritando. Lentamente, ao se aproximar, viu que era Zeca Diabo. Notou que o lugar que ele estava era uma encruzilhada de estradas de terra. O homem usava seu calção de cetim vermelho, sua capa e chapéu, e gritava, saltando com os braços erguidos. Por alguns instantes, Sebastião observou interessado, achando graça, quando um vento forte passou por ele, vindo de trás. A branqueara ao redor se moveu, chiando baixinho. Ele olhou para uma árvore solitária no meio do pasto, iluminado pela luz da lua, e viu a sua copa balançar na direção da encruzilhada. Até mesmo as nuvens no céu se moveram na direção da encruzilhada. Observou que as nuvens fizeram um formato estranho, rodeando a lua sem tampá-la, como muros em volta de um castelo. E por coincidência, ou não, a lua estava bem em cima da encruzilhada, e Zeca Diabo dançava. Tião Tição conhecia a fama de Zeca. Paratins era uma cidade pequena, e ele mesmo
já usava um ditado conhecido na região: mais louco que o Zeca Diabo. O louco que toda cidade tem. Ele também não o levava a sério. Só pensava ser uma pessoa com problemas mentais. Mas, naquela hora, sentiu o medo tomar conta dele. Um arrepio passar por sua coluna e parar bem na sua nuca. Pensou em voltar para a carvoaria, dormir por lá, mas algo pareceu atrair ele na direção daquela encruzilhada. Vagarosamente, sem dar a ordem, o cavalo começou a andar na direção da encruzilhada, passo a passo, como se estivesse sendo puxado, ao mesmo tempo que, vez ou outra, travava as patas, as retesando, e em seguida voltava a andar. Ele não fez movimento contrário à vontade do animal. Também queria estar na encruzilhada por algum motivo. Em pouco tempo já estava lá, frente a frente com o Zé Capeta. E bem, no exato momento em que o cavalo adentrou na encruzilhada, Zeca parou de dançar, e o vento também parou, e um silêncio mortal tomou conta do lugar. Zeca Diabo andou até ficar frente a frente do cavalo, a menos de um palmo. "Seu Tião, você tá bom?" perguntou Zeca, olhando para ele em cima do cavalo. "E eu tô, Zeca, e você?" "Bom, melhor agora que você tá aqui." Por quê?" "Uai, se você tá aqui, é que você quer algo de eu." "E quero nada, já tô indo," disse Sebastião, batendo com os calcanhares no cavalo, que permaneceu ali, parado, olhando fixamente para Zeca Diabo na sua frente, como se estivesse hipnotizado. "É claro que você quer, você sabe, senão não tava aqui, tinha de dado meia volta quando me viu." "Olha, já tá muito de tarde, e eu tenho de pegar a balsa amanhã cedinho para ir para Manaus," respondeu Sebastião, e em seguida chutou o cavalo com mais força nas costelas. Ainda assim, o animal permaneceu imóvel. Zeca ficou ali, parado, deixando o chapéu lhe tampar parte do rosto, ficando só com sua boca de fora, que esboçava um sorriso, que fez Sebastião querer saltar do cavalo, de tão sinistro que era aquele riso. Sebastião Livrino dos Santos, filho de Bento Livrino dos Santos, que por sua vez foi filho de Bardilê Livrino de Guerra, escravizado da família Guerra, e com a alforria decidiu que seu filho não seria dos Guerra, mas dos Santos. Tanto a voz como o fato de Zeca Diabo ter conhecimento sobre aquilo fizeram Sebastião gelar inteiro. O medo tomou-lhe conta, de cima até embaixo. E se antes ele queria fugir dali, agora o medo não permitia que o fizesse. Um medo paralisante, que ele não pôde fazer nada a não ser continuar ouvindo. Você carrega uma corrente que não é sua, um peso que não é seu, meu amigo. Tudo por causa da cor da sua pele. Eu sei que era para você ter pego aquele emprego de caminhão, que não pegou por causa do olho azul do outro. E eu posso te livrar do fardo e os seus antepassados. Um silêncio tomou conta da situação. O vento que havia cessado retornou, com trovões balançando, a branquear ao redor
e as copas de algumas árvores, preenchendo o vazio da fala e anunciando que em breve uma tempestade chegaria ali. Imagens das crianças arremessando pedras em Zeca, que corria de medo delas. Lembrou também da vez que viu duas mulheres evangélicas gritando, cada uma com uma Bíblia na mão, e Zeca Diabo se encolhia de medo na calçada. Tudo isso veio à mente de Sebastião, que, como reação, começou a gargalhar, fazendo todo o medo que sentia desaparecer. Se você me fizer ficar branco, do olho claro, nós faz negócio. Agora, se não fizer, eu vou querer essa capa sua, disse Sebastião, apontando o dedo e rindo. Estranhamente, Zé Capeta levantou a mão, sem direcionar os olhos para Sebastião, em um gesto de aceite do acordo. Tião estendeu a sua e sentiu um aperto forte e firme, mais forte do que podia imaginar. Ele, que era um sujeito forte e tinha suas mãos calejadas de trabalhar com a pá, jogando madeira em fornos, e depois retirava calos esses que tinham calos por cima, e esses novos calos tinham outros calos, fazendo ele ter uma mão tão grossa que mal conseguia fechar. Sentiu, pela primeira vez desde criança, um aperto tão forte que o fez retorcer o corpo e gritar para que Zeca soltasse sua mão. Zeca soltou, e em seguida o cavalo, sem nem mesmo receber a ordem, começou a andar. O resto do caminho foi nebuloso para Sebastião, chegando até a duvidar do ocorrido, como se tudo fosse um sonho. O ocorrido ficou tão obscuro em sua mente que ele só conseguiu contar para sua esposa quando voltava para Paratins na balsa, após os exames. 2 anos se passaram, até que, certa noite, após ficar o dia todo ensacando carvão, já exausto, Sebastião caiu dentro de uma fornalha. 2 outros companheiros o retiraram de lá o mais rápido que puderam e o levaram até a cidade. As queimaduras foram feias, e uma coisa que não se fala das queimaduras graves é que se deve esfregar a pele queimada até ela sair, com escovas por vezes de metal, que torna a dor algo ainda mais horrível de suportar. Os gritos de Sebastião foram altos e constantes durante os dias que se seguiram, pois seu rosto, pescoço, peito e tórax haviam queimado. Sem pele nessas partes, ele foi enfaixado como uma múmia. Foram meses com ele no hospital enfaixado, sendo cuidado pelas enfermeiras, que cochichavam vez ou outra, algo que estavam achando estranho. Ele, que estava até com os olhos enfaixados, não sabia bem sobre o que falavam, até que, após 7 meses, quando decidiram tirar a faixa da cabeça, ele descobriu. Sua pele havia voltado. Só tinha um detalhe estranho. Ela era branca. Um branco tão intenso que mais parecia rosa. Seu rosto, pescoço, peito e barriga, tudo com pele rosa. Ele, que já havia chorado tanto pela dor que sentiu, chorou novamente e lembrou do dia que encontrou Zeca Diabo na encruzilhada. Mas sua surpresa maior foi ver que agora seus olhos eram azuis.